Amém, queridos? Graça e paz. Aproveitando aqui minha hora de almoço, para que possamos meditar novamente, renovar a nossa mente nas 7 festas fixas do Senhor. Essas festas estão escritas na lei do Senhor e Levítico 23 estão descritas todas elas, as 7. E festas, queridos, são tempos determinados do Senhor. Há um propósito, há um tempo para todas as coisas que Deus estabeleceu debaixo do céu. Todas as coisas há um tempo determinado. E estas 7 festas fixas nos ensinam verdades tremendas, espirituais e proféticas para o tempo do fim. Se nós tivermos um entendimento, pelo menos o básico de entendimento acerca dessas 7 festas, nós vamos desbloquear muitas revelações na palavra de Deus. E nós vamos compreender de forma precisa escatologia. Então, resumindo, vamos meditar nessas 7 festas. Em Levíticos 23, os irmãos vão encontrar lá as 7 festas, mas elas estão espalhadas pelo Pentateuco. Em Êxodo está escrito acerca dessas festas, Números também fala acerca dessas festas. Amém? Então vamos lá. A primeira festa desse ciclo profético é a festa da Páscoa. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito, sem pecado, imaculado, que ofereceu, mediante o Espírito eterno, eterna redenção. Através do seu sangue derramado na cruz, nós temos livre acesso ao trono da graça. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. E o que nos separava de Deus, agora fomos aproximados por causa do sangue de Jesus, que nos comprou para Deus. Então, através desse sangue maravilhoso, nós celebramos a Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós na cruz e nos deu essa liberdade de falarmos com o Pai. Quem tem o Filho tem o Pai. Então, a Páscoa é a obra de Cristo na cruz, o derramamento do seu sangue. 1 Pedro capítulo 2 está escrito que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados. E pelas suas chagas, queridos, nós fomos sarados. Sarados de uma natureza que nos afastava da comunhão com Deus. Então, nós temos hoje, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Essa é a comunhão do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a festa da Páscoa, a primeira festa do ciclo. E dentro dessa festa, 7 dias, os judeus celebravam a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento. Êxodo capítulo 12 está escrito que se fosse encontrado qualquer coisa levedada nesses 7 dias, em qualquer casa do judeu, esse seria eliminado da casa de Israel. E aí nós conectamos com 1 Coríntios capítulo 5, que o apóstolo Paulo estava falando acerca de um filho que possuiu a madrasta. E a igreja dos Coríntios estavam lá jactanciosos, orgulhosos, acobertando aquela falha. E o apóstolo Paulo falou para eliminar do meio deles esse iníquo, porque um pouco de fermento vai fermentar toda a massa. Vai fazer com que toda a massa seja fermentada, ou seja, por causa daquele pecado, a igreja seria prejudicada. E ele pediu para eliminar aquele sujeito do meio da igreja. E isso tem tudo a ver com a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo contexto o apóstolo Paulo lhe fala: celebremos a festa dos pães ázimos sem o fermento da maldade do pecado, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, o hebreu que tivesse nesse período da festa dos 7 dias, contando da Páscoa, qualquer coisa fermentada na sua casa, ele seria eliminado de Israel. E o apóstolo Paulo, tendo esse entendimento, associou a esse sujeito de 1 Coríntios 5, que possui uma madrasta, pedindo com que ele seja eliminado da igreja, para que o povo não fosse contaminado. Eu me lembro de Josué, que logo após ele ter conquistado Jericó, ele foi para um combate na segunda cidade, chamada Ai, e por causa de Acã, que havia pecado, o povo perdeu a batalha.
Então Deus teve que revelar para Josué quem era o fermento que estava levedando a massa, e Acã, junto com a sua família, foram eliminados, e aí sim, dali em diante, Deus deu vitória para o povo de Israel. Então a festa dos pães ázimos tipifica uma santidade, santificação, andar corretamente, porque o fermento tipifica o pecado. Então nós devemos celebrar a festa dos pães ázimos sem pecados deliberados. Não quer dizer que nós não vamos pecar, não é isso que a palavra de Deus diz. Nós vamos compreender isso quando meditarmos daqui a pouquinho na quarta festa, na festa dos Pentecostes. Mas é sem pecado deliberado. E associando a Cristo Jesus, ele foi um cordeiro perfeito, sem pecado, sem fermento. Por isso que Deus aceitou seu sacrifício, e através do sangue de Jesus, sem pecado, sem fermento, perfeito, Deus aceitou esse sacrifício. E esse sangue maravilhoso tem poder para nos libertar dos nossos pecados. Amém, queridos? Esta é a segunda festa do ciclo, a festa dos pães ázimos. Terceira festa do ciclo, ainda dentro da festa da Páscoa. Ou seja, a festa da Páscoa, depois, dentro da festa da Páscoa, tem essa festa dos pães ázimos que duram 7 dias. E dentro da festa dos pães ázimos, se é que a gente pode dizer assim, no terceiro dia, é a festa das primícias. Jesus Cristo, ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou no terceiro dia, conforme está escrito nas Escrituras. Então, 3 dias depois, após a sua morte, Jesus Cristo lhe ressuscitou como primícias. Lembra que o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, que Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, queridos. Então, Jesus Cristo é as nossas primícias. Então, por causa do sacrifício de Jesus, do seu sacrifício, da sua vida sem pecado, sem fermento, ele pôde ressuscitar no terceiro dia, porque Satanás matou alguém perfeito. Ele não podia morrer, mas ele se entregou por amor a nós. E no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Na lei está escrito que essa festa é celebrada um dia após o sábado, ou seja, é no primeiro dia da semana. Nós celebramos a festa das primícias, porque Jesus Cristo ressuscitou no domingo de manhã, mas ele ressuscitou 3 dias depois. Não é no terceiro dia após a sua morte, como se Jesus tivesse morrido na sexta e ressuscitado no domingo. Não é isso que a palavra nos ensina, queridos. Jesus não morreu numa sexta-feira, ele morreu numa quarta-feira, porque ele ficou 3 dias e 3 noites no centro da terra. Jesus fez uma comparação com o profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Da mesma forma, o Filho do Homem ficou 3 dias e 3 noites no Hades. Então, para que isso aconteça, ele tinha que morrer numa quarta, para ficar quinta, sexta e sábado e ressuscitar no domingo de manhã. Amém, queridos? Eu acho que a conta é essa, né? Se são 3 dias, acredito que seja quarta-feira ou quinta-feira de manhã, né? Sexta de manhã, sábado de manhã, domingo de manhã. Queridos, perdão, é que eu estou falando de cabeça aqui. É quinta-feira que ele morreu e não na sexta. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, que eu falei agora de cabeça. O fato é que Jesus ficou 3 dias, 72 horas no Hades. Ele não foi ao inferno, como se o inferno fosse algo lá que está pegando fogo. Não, calma, queridos, o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno é o lago de fogo, que vai ser inaugurado só na ocasião da volta de Jesus. Jesus não foi para o inferno, ele foi para o mundo dos mortos. É que nas nossas Bíblias foi traduzido tudo por inferno. E com nossa mente, né, graças a Deus estamos sendo libertos do catolicismo romano, a nossa mente associa inferno como lago de fogo. Mas inferno são regiões inferiores, ou seja, debaixo da terra, no mundo dos mortos, onde vão todos os mortos, tá? Os mortos que morrem não vão para o céu nem para o inferno. Eles vão para essa região. Obviamente, nessa região dos mortos, há um compartimento em que os que morreram nos seus pecados estão em tormento. E um outro compartimento, os que morreram salvos, estão lá no conforto, chamado seio de Abraão. E entre esses 2 compartimentos há um abismo, de fato que um não pode passar para um lado nem vice-versa. E nesse abismo, onde Satanás vai ser jogado na ocasião da volta de Jesus. Apenas um detalhe muito interessante, porque hoje, quando a gente morre, se nós morremos hoje salvo, nós não vamos para o céu. Jesus falou isso bem claro em João.
ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém. Então, se Jesus falou que ninguém subiu ao céu, nem Elias, nem Enoque. Amém? Enfim, vamos dando continuidade aqui. Já falamos de 3 festas. A quarta festa do ciclo é a festa dos Pentecostes, ou das semanas, das 7 semanas. Ou seja, Jesus ressuscitou, 50 dias depois, ele derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, falando acerca da lei mosaica, está escrito que 50 dias depois da festa das primícias, eles ofereceriam 2 pães. Olha o detalhe, levedados, com fermento. Como assim, Wagner? Você não falou que nós não devemos celebrar a festa sem fermento? Calma. Nós já entendemos que ali aponta para Jesus, que morreu sem pecado, e fala de pecados deliberados. Obviamente, nós não podemos celebrar a festa dos pães ázimos com pecados deliberados. Já a festa dos Pentecostes, os 2 pães que eram oferecidos ao sacerdote, na época da lei mosaica, eles eram levedados, ou seja, com pecados. Por quê, queridos? Porque nós ainda pecamos. Lembra que João falou isso na sua carta, 1 João capítulo 1, versos 8 e versos 10? Ele falou, aqueles que dizem que não têm pecado são mentirosos e a verdade não está nele. Ou seja, Jesus na cruz do Calvário levou nossos pecados. Entretanto, ainda pecamos. Por quê? Quem compreende as 7 festas fixas do Senhor vai entender que o que Jesus fez na cruz foi apenas o start, o início para o cumprimento de todas as demais festas. Mas que, na verdade, definitivamente, nossos pecados serão levados no dia da expiação, que eu vou explicar já para os irmãos. Então, o dia de Pentecostes, esses 2 pães eles eram untados com azeite, que simboliza a unção, o poder do Espírito. É exatamente o poder que eles foram revestidos, exatamente em Atos 2, exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, hoje, nós temos o poder de Deus dentro de nós. Olha que interessante, nós não recebemos o novo nascimento na festa dos Pentecostes. Nós recebemos o novo nascimento na festa das primícias, porque quando Jesus ressuscitou, em João capítulo 20, verso 22, ele soprou nos seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Ali os discípulos receberam a habitação do Espírito. Então ali eles nasceram de novo de fato. Foi na festa das primícias, foi quando Jesus ressuscitou no 3º dia. E eles, como novas criaturas, já experimentando da plenitude da festa das primícias, o que Jesus falou para eles? Não se ausentem de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então são 2 pães com pecados, obviamente, não deliberados, óbvio, e untados de azeite, cheios do Espírito. Então há uma diferença de nascer de novo e o poder do Espírito. Há uma diferença em receber o Espírito dentro e o Espírito sobre nós, a unção. E o sinal que nos comprova de que fomos revestidos de poder é o falar em línguas. Amém, queridos? É isso. Então, 4 festas fixas já se cumpriram, queridos, desde a morte de Jesus até o dia de Pentecostes. Jesus ficou 40 dias com seus discípulos falando acerca do reino, depois foi assunto aos céus e 10 dias depois ele derramou do Espírito, ou seja, 50 dias depois da sua ressurreição. Agora, a semelhança da lei mosaica, queridos, eram 7 festas fixas. 4 aconteciam no inverno e 3 aconteciam no verão. E entre o inverno e o verão havia um hiato de tempo de mais ou menos 3 meses. Então hoje, queridos, nós estamos nesse hiato de tempo. Já aconteceram 4 festas em Atos dos Apóstolos e agora vão acontecer 3 festas. Por isso que quando Jesus fala acerca do tempo do fim, ele menciona o verão. Sabei que está próximo o verão. Ou seja, porque as últimas 3 festas que vão determinar a volta de Jesus aconteciam no verão. Quais são essas 3 festas? Festa das trombetas, expiação e tabernáculos. A festa das trombetas nós entendemos, lendo Apocalipse, a festa das trombetas é a última semana de Daniel, os últimos 7 anos da humanidade. Então, quando acontecer de fato a festa das trombetas, em que a igreja vai tocar trombetas, as 7 trombetas que estão em Apocalipse, essas 7 trombetas estão associando a festa das trombetas. Amém, queridos? Então, nesse período,
de 7 anos, a igreja tocará trombetas. E quando terminar essa festa das trombetas, no último dia, no final da última semana, no final da grande tribulação, Jesus Cristo se levanta do céu e vem para expiar os nossos pecados. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia da expiação. É a penúltima festa do ciclo. E nesse dia, por isso que o Espírito Santo é o penhor dessa herança, né? Porque ele é a garantia de que nós vamos receber a expiação definitiva dos nossos pecados. Aí sim, quando Jesus voltar, ele vai glorificar o nosso corpo, vai expiar definitivamente os nossos pecados. E aí nunca mais pecaremos. Aí sim, se cumpre cabalmente que Jesus levou sobre si não somente as nossas enfermidades, mas também os nossos pecados, conforme está escrito em Isaías 53. Levou definitivamente os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ou seja, nunca mais ficaremos doentes e nunca mais pecaremos nesse dia da expiação, se não apagarmos o espírito das nossas vidas. E aí chegamos, enfim, para a última festa do ciclo, que é a festa dos tabernáculos. Zacarias 14 está escrito que a festa dos tabernáculos é a ocasião do reino milenar, do milênio. Então, com palmas nas mãos, nós vamos adentrar esse milênio maravilhoso. Quantos já leram esse texto em Apocalipse? João viu uma multidão com palmas nas mãos, ramos de palmeiras, da mesma forma que acontecia na lei mosaica. E aí aquele sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para expiar não somente os seus pecados, mas os pecados de toda a nação daquele ano, quando ele saía daquele Santo dos Santos, que ele entrava uma vez por ano, ele conduzia o povo com seus pecados expiados, com ramos de palmeiras, para a festa dos tabernáculos, em que habitavam em cabanas durante 7 dias. Então, com os pecados definitivamente perdoados, no dia da expiação, Jesus ele vai sair do Santo dos Santos, que é o céu, o trono de Deus, que ele está agora, vai expiar nossos pecados, e aí sim o nosso verdadeiro sumo sacerdote vai nos conduzir para o reino milenar. Conforme está escrito em Zacarias 14, a festa dos tabernáculos é a última festa do ciclo, que é o reino milenar. Amém, queridos? E quando terminar tudo isso, quando terminar os 7.000 anos, quando terminar o milênio, aí nós vamos ser introduzidos para o 8º dia, que na lei mosaica também falava acerca do 8º dia. E em 1 Pedro está escrito, 2 Pedro capítulo 3, no finalzinho, eu acho que é o último versículo de 2 Pedro 3, está escrito que esse dia, esse 8º dia, é o dia eterno. Amém, queridos? O dia eterno. Ou seja, a Nova Jerusalém vai descer e ali Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai, missão cumprida, e Deus, o Pai, será tudo em todos. Porque a Nova Jerusalém, que é o céu, vai descer, vai se difundir com a terra, e ali viveremos com o Pai e com o Filho para sempre. Esse é o 8º dia, o dia eterno, após o reino milenar. Amém, queridos? Conseguiram compreender de forma resumida o que significam as 7 festas fixas do Senhor? Perceberam como é importante compreendermos principalmente as últimas 3? E que estamos nesse ato de tempo entre a 4ª festa e a 5ª festa? E que a chuva temporã, as primeiras chuvas, ocorriam na lei mosaica no inverno. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Mas haverá uma chuva serôdia, mais forte ainda, que vai preparar de fato para a colheita definitiva, e nós seremos colhidos para o celeiro de Deus na ocasião da volta de Jesus. E essa chuva acontece no verão. E aí, cheios dessa chuva, nós experimentaremos do grande e último e maior avivamento. E aí, capacitados, devidamente capacitados e perseverantes, nós vamos ficar até o final dessa festa, a festa das trombetas. E aí, no dia da expiação, o Senhor Jesus vai expiar nossos pecados, vai glorificar o nosso corpo, vai nos arrebatar para o encontro com Ele nos ares, e depois desceremos com Ele para reinar nesta terra por 1000 anos, que é a festa dos tabernáculos. E a festa das trombetas, profeticamente falando, ela dura exatamente 7 anos, que é exatamente a última semana de Daniel. A última semana de Daniel é a festa das trombetas, profeticamente se cumprindo no futuro. E o dia da expiação é exatamente o último dia.
Jesus falou que ressuscitaríamos no último dia se morrermos, mas se estivermos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a 7ª trombeta de Apocalipse. Soou a última trombeta, encerrou a festa das trombetas. Vem o dia da expiação e depois o dia dos tabernáculos. Então, quando nós compreendemos o mistério das 7 festas, em especial as 3 últimas, jamais seremos enganados pelo pré-tribulacionismo ou pelo mid-tribulacionismo. Nós seremos arrebatados de fato no soar da última trombeta, que, conectando com Apocalipse, é a 7ª trombeta. E depois da 7ª trombeta, aí sim Jesus volta, expia nossos pecados, glorifica o nosso corpo, que é a festa da expiação, nos conduzindo para a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Amém, queridos? Essa é a palavra que nos liberta de muitas heresias, em especial as heresias sobre escatologia. Fique com a palavra de Deus, que Deus vai te dar cada vez mais entendimento para ser libertos de toda a heresia desse tempo do fim. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.